escutam, enxergam, tudo ok? Beleza. Estão esperando a galera chegar, se aconchegar aí na sala. Olá. Daqui a pouco a Samara já entra também. Ok, ótimo. Bom, então, enquanto a gente espera o pessoal terminar de chegar, a Samara entrar na sala, eu quero dizer que eu tô gostando muito de fazer essa coisa com o pessoal que eu tô convidando, com vocês, gostando bastante do pré e do pós, então mandar as caixinhas de perguntas e aí depois conversar um pouco com vocês, recolher os efeitos, né, de como foram as nossas discussões. Tem sido bem bacana pra mim, assim, tô gostando bastante. Olá. E aí a Samara entrou. Oi, Samara, tudo bem? Oi, Ana, tudo. Está me escutando bem? Ótimo. Bom, então eu quero agradecer a você por ter aceito esse convite para estar aqui, para a gente conversar um pouco, né? A Samara é uma pessoa que eu acompanho há algum tempo, né, na rede social, pelo perfil da Roda de Psicanálise, e que eu acho uma pessoa muito interessante, mas a gente não tem uma grande proximidade, nada, né? E sempre fico curiosa para saber o que a Samara diz, o que a Samara pensa, acompanho com muita atenção os stories, os textos, né? Tem uma transferência de trabalho, mas a gente nunca se aproximou muito. Então, assim, eu estou muito animada para escutá-la falar, para conversar um pouco do assunto, né? Assim como vocês que estão aqui também. Então, obrigada por ter topado esse convite e por ter sugerido esse tema, porque eu deixei o tema amplo, né? Conforme eu tenho feito as lives em torno dos temas de familiaridade e maternidade, e foi a Samara que sugeriu esse tema, que eu achei maravilhoso, né? Eu queria agradecer a Ana o convite, eu estou bastante feliz com esse convite. Eu sou super sua fã, tenho seus livros, o último autografado. É verdade, tua irmã veio ao lançamento, né? Minha irmã foi no lançamento em Curitiba. E depois teve em Floripa também, eu não sei se ela conseguiu ir. E aí eu fiquei muito feliz com esse convite, porque eu gosto muito da forma como você escreve, né? De uma forma tão sensível e que chega e que toca bastante. E quando você me convidou para falar sobre esse tema da maternidade, eu vou falar um pouquinho por que eu sugeri esse tema do ódio, né? Acho que é interessante. Você está fazendo uma série de lives, eu estou acompanhando e adorando, sobre o tema da maternidade. E aí, por que ódio ao feminino, né? Que ódio ao feminino tem a ver com maternidade, né? E o que tem aparecido nas lives e nos textos que você escreve sobre maternidade é como ela não é uma resposta para o enigma do que é ser uma mulher. Samara, tá dando uma travada, não sei se é só para mim, e se você puder só retomar assim um pouco da frase antes do enigma, o que é ser uma mulher. Porque os temas das suas lives têm sido maternidade, né? E o que aparece nos textos e nas lives é que a maternidade acaba não sendo uma resposta para o enigma do que é ser uma mulher. Né? E são coisas que estão associadas à mulher e à mãe, mas não são semelhantes, né? E muitas vezes quando uma mulher revela o seu desejo para além do bebê, para além da maternidade, a resposta que ela encontra é o ódio. Né? Um ódio não só das pessoas em torno, mas um ódio dela mesma, da relação mãe e filha, né, que apareceu na última live. E esse tema do ódio, eu não sou estudiosa desse tema, mas tem me tocado bastante. Eu tenho lido algumas coisas a respeito, estudado com a Aline, eu não sei se ela está aqui,
né? E é um tema que me atravessa, feminino, o ódio, né? Enquanto mulher, enquanto mãe, né? Então acho que a escolha, aí eu teria a oportunidade de trocar com você, né? Já que eu tô estudando um pouco esse tema, saber o que você pensa a respeito, né? Foi nesse sentido. Aham. Acho bem importante isso, porque quando Freud fala, né, no instinto e suas vicissitudes, né, ou pulsão em seus destinos, ele aponta, né, para essa relação de irmandade aí entre o ódio e o amor, sendo o ódio o irmão mais velho, né, o primogênito. Então, quando a gente fala, né, dos temas ligados à feminilidade, né, o tema da maternidade, do amor em relação a isso tudo, o ódio está ali. Né? E a psicanálise vai ensinar a gente que a gente precisa colocar essas coisas que estão ali em palavras, né? Sim. Então, falar sobre o ódio ao feminino, acho que é, assim, de uma necessidade que pode ter efeitos de vivificação, né? Uhum. Até uma das lives, acho que você falou, né? O amor seria aquilo que recobre o ódio, né? Isso tá... Né, de outras maneiras aparece em vários momentos, né, na segunda tópica do Freud, né, a possibilidade de dar palavras é enlaçar, né, uma forma de processar o ódio, né. As questões enquanto o amor então fica ligado à palavra, à linguagem, né, o ódio tende a ser um afeto primitivo, né, recalcado, do qual não se quer saber, e que justamente por isso ele tem uma potência perigosa. Sim, é bastante difícil, né, identificar o ódio. Né? E por que ódio à mulher, né? Ou melhor, o ódio ao feminino, né? Que não é só a mulher. Uma das perguntas até que enviaram foi a respeito disso, né? Do ódio que existe na homofobia. E eu acho que é um bom exemplo para a gente diferenciar o ódio à mulher ao ódio do feminino, né? Porque o ódio que existe na homofobia não é um ódio dirigido a qualquer tipo de homem, mas é um homem que demonstra características que culturalmente estão associadas à feminilidade, ao feminino, ao estereótipo, né? Então, são homens que são, entre aspas, femininos, né? E a homofobia passa por aí. Então, embora se tenha um pênis, né, na questão anatômica, isso coloca numa posição feminina, que é da ordem do discurso, né, da linguagem, da cultura. Sim. E daí acho válido falar um pouco dessa diferença, né, entre mulher e feminino, né? Porque quando a gente fala de feminino, isso tem uma relação com as mulheres, mas não é a única vertente possível de ser pensada isso, né? Então, isso faz com que a gente possa pensar essa questão da própria homofobia, mesmo no campo das mulheres, dos homens, e entre as relações em si, né? Porque quando a gente fala de ódio ao feminino, então não é o ódio dos homens pelas mulheres, é o ódio ao feminino, né? Entre os homens, entre as mulheres, entre homens e mulheres, e tantas outras possibilidades que a gente pensar de gênero aí, né? Não é uma questão de gênero. Isso, né? O feminino que existem tanto em homens quanto em mulheres, isso o Freud já apresentou belamente, né? A premissa que funda a psicanálise é da bissexualidade nesse sentido, né? Existe algo de feminino e masculino em todos, né? Sim. E acho que quando ele fala nos 3 ensaios sobre a sexualidade, ele fala disso, né? Da teoria da bissexualidade psíquica, então, né? Que então não existe um feminino puro ou um masculino puro, mas que cada um de nós é uma mescla de uma coisa e outra, e que, embora em vários momentos da obra do Freud a gente consiga até fazer uma leitura, né, de uma associação entre o feminino e a mulher, o masculino e um homem, a questão do falo, né, mais associada à questão do pênis, etc e tal. Acho que o ponto fundamental da teoria dele é justamente a desarticulação dessas coisas, né? A psicanálise não é uma teoria do gênero, então, que vai questionar essas coisas, mas já parte de um lugar em que o feminino e o masculino são posições que depois, né,
Lacan vai dizer um pouco como as posições do discurso, né? E você estuda Ferenczi, né? É Ferenczi ou Ferenczi que fala? Então, fala Ferenczi, mas eu falo Ferenczi, porque é mais fácil. Ok. E como que é para ele essa questão? É uma questão... Aliás, né? Porque a questão da bissexualidade veio dele, sim, né? Agora que eu pensei. Sim, vem dele. Um dos textos que ele apresenta na Sociedade Psicanalítica, o primeiro texto é sobre a sexualidade feminina. É maravilhoso esse texto, tá lá no volume 1 das obras completas e ele acaba falando assim de como para as mulheres é frustrante a questão do... como é que é o nome do texto? Sobre a ejaculação precoce, é o nome do texto. É o primeiro texto que ele apresenta na Sociedade Psicanalítica e ele vai falar de como é frustrante para as mulheres os homens terem ejaculação precoce, né? Porque eles não têm esse cuidado em relação ao que seria o orgasmo feminino. E aí ele fala da raiva das mulheres, do ódio, né? E toda essa questão que gira em torno do que o Freud, né, vai definir como inveja do pênis. Né, essa raiva mortífera. E ele traz muito essa questão. Tem um outro texto dele que eu gosto bastante que traz o que seria, ele não usa esse termo, mas a inveja do útero, né, que chama Thalassa, né, teoria sobre a genitalidade, que é sobre esse desejo e anseio humano por retornar ao útero, né, que é o objeto primário de amor de todos e a identificação primária de todos é sempre feminina. Sempre com a mulher. Esses dias eu fui fazer uma pesquisa sobre a palavra feminino e eu achei uma autora muito interessante, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela é inglesa e ela vai remontando a origens da palavra feminino e ela fala que a origem europeia é a mesma raiz que vai dar origem a filhos e felicidade. Feminino, a palavra, né? Da origem da palavra feminino. Sim, está relacionada à felação, sabe? Relações sexuais, né? Orais, felação, filho e felicidade, né? Porque a palavra feminino, ela não tá só, né, vinculada a relações humanas, mas tem gametas femininos, né, no mundo animal. Então, o feminino tem isso da criação, da origem e da nutrição e da felicidade. Bem interessante, né? Bem interessante, porque tem relação com essa perpetuação da vida, né? Essa continuidade, então, da espécie, né? Sim. Esse que é o grande enigma, né? Na verdade, talvez o ódio ao feminino seja um ódio ao próprio enigma, aquilo que escapa à nossa possibilidade de razão e de controle, né? Tem um texto do Freud bem interessante, que não são os textos assim que doem na gente enquanto mulher, né? Porque tem alguns que doem assim, né? São difíceis do Freud. Mas esse texto não, ele é um texto genial, chama O Tema da Escolha dos Cofrinhos. É um texto de 1913. É um texto muito pouco lido, comentado, né? Muito pouco lido. É maravilhoso esse texto, assim, né? Desse texto, o Freud não é machista, ele dá chaves pra gente entender muitas coisas, assim. E nesse texto, o Freud, ele pega uma passagem lá do Shakespeare, em que, acho que é do Mercador de Veneza, em que um homem, em que tem uma escolha entre três cofrinhos, e o homem que escolheu o cofrinho certo vai levar a mão da moça, né? E aí ele vai perceber que na mitologia existem várias representações de sempre na escolha entre três mulheres. E aí ele fica instigado com isso, talvez porque ele tinha 3 filhas também, e ele fica, por que 3, né? E sempre a escolhida é a última, né? E então ele fala, então não existe uma escolha, é quase uma pré-determinação, é o terceiro cofrinho que é escolhido e é sempre a última. E aí no final do texto, vou dar spoiler do texto, porque o Freud faz uma longa construção da mitologia, mas no final ele chega à conclusão de que a ligação do homem com a mulher... O homem sempre vai ter uma ligação de 3 vias com as mulheres, né? Que é a própria mãe, a amante e a natureza, né? E aí ele fala que são 3 representações da mãe na vida de um homem, que é a própria mãe,
que é a companheira, a amante, que vai ser escolhida com base nas características da mãe, e a última, que é a mãe terra, da qual a gente vai voltar ao seio, a qual a gente, né, vai retornar. E aí ele talvez fala que o enigma do feminino reside nessa representação de 3 mulheres, né? E aí ele traz também as moiras, que na Grécia são as mulheres que tecem os vestidos dos homens, né? É sempre o 3. Então seria, né, toda mulher porta a mãe, né, a sexualidade e a morte. E talvez aí reside, né, a grande questão do ódio, de que de alguma forma sempre a terceira que é escolhida, não é por ela ser bela ou por ela ser amorosa, mas ela tem isso de inquietante que cada mulher tem dentro de si, que é o mortífero, né? Que é o mortífero. Sim. Isso liga, né, essa questão desse tema da maternidade às mulheres, né, porque não se trata então da mãe em si, mas desta que tem supostamente, porque não necessariamente tem, mas tem supostamente esse potencial para vir a ser mãe, né, e que por isso então ela é perigosa, né, tem uma piada que escuto desde a adolescência, dessas piadinhas machistinhas que são ótimas para revelar verdades. Exatamente, dessas que dizem a verdade, né? E aí que dizem assim, né? Ah, como é que pode uma pessoa que sangra 7 dias por mês e não morre, né? E sim, né? De verdade. Tem que se haver com isso, né? Com essas questões, então, do feminino na mulher, que é essa coisa que é da ordem um pouco do inexplicável, do misterioso, porque a menstruação começa a descer, uma menina nem se sente mulher, muito menos preparada para ter um filho, e tem essa alteridade em si, que já está dando notícias de um perigo, né? E aí um efeito cultural de advertências, de perigos, que... Vamos ver se funciona melhor. Desativa os comentários, porque daí acho que trava menos, né? Acho que sim. Perdi onde estávamos. Eu queria falar uma coisa sobre essa questão do Freud, né? Porque eu falei sobre a questão do ir além do falo, né? Tanto para homens quanto para mulheres seria a direção de trabalho, né? Da análise. Né? Para o homem atravessar o rochedo da castração, e para a mulher seria superar a inveja do pênis, que nada mais é do que a reivindicação fálica, né? Mas tem algo no Freud que ele esbarra, que é muito complicado, né? E eu não sei se até tem um post que você colocou, e eu queria até pensar melhor sobre isso, de uma frase que o Freud fala que a relação que se tem menos ambivalência seria a relação da mulher, da mãe com o seu filho homem, né? Essa passagem. E essa passagem, ela é muito curiosa, porque, na verdade, o que a gente vê a clínica da notícias de que não é isso, né? Que existe muito ódio, muito ódio na relação do homem com a mãe. E o que acontece é que o homem não pode expressar esse ódio. E aí ele não consegue, né, digerir e simbolizar esse ódio. E é o que a gente vê na violência contra mulheres. Isso se desloca para figuras, né, da prostituta, da puta, né? E existe muito ódio. A gente vê, assim, na clínica, o quanto para os homens é muito difícil falar do ódio que se tem à mãe, né? E aí eu fico imaginando, assim, que pode ser uma fantasia do Freud, da posição dele em relação à mãe dele, porque talvez assumir o ódio que ele tinha da mãe seria assumir que ele não foi o filho, né, que completou essa mulher.
que ele não foi o objeto total dessa mulher, né? E de alguma forma é abalar o narcisismo masculino, né? Poder odiar a mãe. É. E tem Tem uma um. carta, tem uma Diga. carta que ele envia, tem uma carta que ele envia, acho que pro Fliss, falando que ele estava muito apavorado, porque ele estava doente e a mãe ia morrer. E que ele tinha que morrer antes, porque ia ser horrível para a mãe passar por esse luto. E é claro, o luto de um filho é algo que não tem nem nome. Mas eu fico imaginando que talvez para ele era muito sofrido né, perder essa mãe. E depois, quando essa mãe morre, ele escreve uma carta falando que ele estava aliviado. Né? Se eu não sei se isso é ódio, se isso não é ódio, eu não sei o que é. Porque de alguma forma ele fica liberado de ser o sig de ouro, né? Para os homens, assim, essa questão de responder à demanda da mulher né? Se faz muitos sintomas em torno disso. E eu acho que isso tem uma relação direta assim, com o narcisismo, né? Uma questão de narcisismo. Tem um livro da Françoise Dolto que se chama Sexualidade Feminina e que ela toca bem nesse ponto, porque ela chama a atenção que os psicanalistas, em geral, falem tanto das dificuldades do narcisismo feminino, quando, na verdade, ela diz que acha que o narcisismo nas mulheres é uma questão muito mais resolvida, não é bem assim que ela fala, né? Mas que as mulheres têm muito mais recursos para pensar essas questões do que os homens, que ficam muito presos, né, de uma maneira geral, nessa identificação fálica que precisa responder a esse falo que supostamente funciona para o outro e que não pode encontrar recursos outros para sair dessa posição, né? E às vezes isso custa uma vida. Sim, custa vidas de milhares de mulheres também, né? Porque quando a gente vai ver todos muitas vidas, né? Deles mesmo, porque são heróis, e aí você vê vários homens, né? Assassinato, acidentes, como tem essa violência, sim, para eles segurarem essa posição viril. Mas quando a gente vê casos de agressões físicas e de próprios de feminicídio, eles sempre acontecem, curiosamente, quando uma mulher pede separação, né? Uhum. E aí, para esse homem, é insuportável, da ordem do insuportável, poder ver que essa mulher tem desejos para além dele. Sim. E aí a violência aparece. Uhum. Sim. E a maternidade, acho que é uma das formas, né, de recobrir isso. Então, tem muitas formas de coerção disso, né, no sentido da ameaça dos filhos, né? Sim. Porque ou sou eu que pago as contas, né? Ou se você fizer isso, você não vai mais ver seu filho, eu vou sumir com eles, etc e tal. Então, o pai desaparece, né? Muitas vezes. E aparece ali os filhos como uma tentativa de se vingar do outro. E aí do lado de homens e do lado de mulheres, né? Porque esse ódio ao feminino está presente nas mulheres também, em relação ao feminino em si e ao feminino no homem, né? Então, acho que muito da judicialização que a gente vê, das separações, elas têm relação com esse uso que se faz dos filhos, né? Como um operador dessa dificuldade de poder expressar, falar do seu ódio, então se coloca nessas crianças que ocupam esse lugar de objeto do ódio do outro. Sim. Isso é bastante devastador, né? Aham. E de alguma forma isso escapou do Freud, né? Eu penso que pela própria relação que ele tinha com a mãe dele, tem várias passagens que falam assim, o quanto ele foi um filho amado, e até uma das irmãs não pôde estudar, né? Porque não tocar piano, porque a mãe falava que não, que é hora do seguir estudar, né? Então ele teve uma posição de privilégio e isso talvez escapou por isso, né? Uhum. Sim.
E o fato, assim, de que ele estava criando a psicanálise, né? Então, algumas vezes ele fala, né? As teorias não nascem prontas. Uhum. E vão ser submetidas a erros, né? Suscetíveis a erros e tal. Então, tem vários pontos, né? No Sim, Freud ali, que a gente consegue ler e avançar de outros pontos, né? sim. Mas Hoje como em ele foi dia. genial, né, para pensar, o próprio movimento feminista deve muito a ele. Inclusive, tem um prefácio da Nova Tradução da Autêntica, bem legal, assim, que o Gilson e a Aline mostra, que eu achei uma curiosidade, assim, né, de que o Freud, quando ele era estudante, para ganhar dinheiro, ele fazia traduções para o alemão, né, e aí o Freud é quem traduz um inglês que foi o primeiro a legislar a favor do voto feminino. Aí o Freud era estudante, o Freud traduziu esse texto que vai ser o ícone das sufragistas, né? Talvez isso tenha um traço, tenha uma marca, né? Ele, antes de ser médico, depois ele para e escuta as mulheres, né? Aham. Então, Sim, talvez assim tenha um... como ele assinou, né, um dos abaixo-assinados contra a despatologização da homossexualidade, né? Em 1905, ele escreve um texto dos 3 ensaios sobre a sexualidade falando, né, de quanto... Eu acho genial que ele tem, né, uma nota de rodapé lá que ele fala, não é que a homossexualidade seja bacana, normal, bem aceita, não lembro qual que é o termo que ele utiliza, mas que a heterossexualidade também não o é. Né? Então, acho que ele Uhum, coloca a sexualidade nesse campo, então, do feminino. Né? A sexualidade, ela é feminina, nesse sentido de que é uma sim. autoridade, né? Então, assim como as meninas, né, vão entrar em contato com esse corpo que dá notícias de alguma coisa que não lhe pertence, né? Que ela não pode alcançar subjetivamente ainda com esse corpo, com esse útero, esse sangue. Os meninos também têm contato com essa alteridade através das ereções, que também acontecem de jeitos muito deslocados, em que eles não entendem por que acontece quando não quer e nem sempre quando quer acontece. Então, acho que isso vai levando para uma degradação da vida amorosa, que acho que até o que você comentava no áudio que a gente falou um pouco antes, né, nos textos que o Freud faz as contribuições à psicologia do amor, em que ele vai dizer justamente dessa dificuldade que é frequentemente masculina de fazer uma junção entre a mulher para amar e para desejar, né? Sendo mais possível separar a santa e a puta, né? Ou seja, Uhum. duas formas de recobrir o feminino. Sim, sim. É muito interessante isso, essa associação que o Freud faz entre o feminino e tudo isso do corpo que a gente não consegue mensurar e das forças da natureza, né? Dos ciclos, do sangue, né? Do desejo, da sexualidade, né? Porque, de alguma forma, culturalmente, historicamente, o corpo da mulher ficou como representante dessa força, Aham. né? E daí talvez por isso a gente veja tanta violência contra a mulher muito antiga, talvez até o ódio contra a mulher seja um dos pilares do processo de civilização, né? Enquanto domínio da razão, da força, né? Teve até uma Uhum. pergunta, teve algumas perguntas em torno da violência sobre a mulher, do violência doméstica e relacionamentos abusivos, e é muito difícil a gente falar que isso é uma produção da sociedade capitalista e patriarcal, porque isso tá como fundante da história. Se você pega, assim, sei lá, o Homem das Cavernas, você vê aquela imagem dele puxando a mulher pelos cabelos, né? Ou essas Sim. figuras da santa e da puta, isso tá no imaginário, assim, na Grécia, né? A figura da Pandora, daquela que é a que provoca, né? Eva, né? E Virgem Maria, né? Uhum. E isso tem uma relação, né, com essa questão da maternidade, da paternidade, da filiação, né? Porque como se diz que é sempre a mãe que sabe que o filho é dela, né?
O Lacan vai apontar um pouco. O pai é uma crença. Então você crê que o pai é aquele, né? Porque é sempre virtual. Mesmo quando a gente tem um filho que é a cara do pai, né? E ainda bem que tem muitos filhos que são a cara do pai, acho que isso salvou muita gente, né? Na nossa história. E mais recentemente, a gente tem os famosos testes de DNA, que rapidamente, né, viraram uma figura muito importante, né, dentro do que se decide numa vida quando um casal, quando alguém engravida, né? Alguém engravidam. Mas é uma crença, porque tá lá, né? 99,9%, sei lá o que das quantas, né? E é um papel que pode vir a ser adulterado, enfim, de acordo com a fantasia, com o delírio de cada um. Agora a mãe não. A mãe sabe que o filho é dela, né? Então acho que isso tem uma relação aí antropológica com a própria monogamia, né? O fato de o homem precisar, então, ter uma mulher exclusivamente sua parceira sexual para que ele se certifique de que a paternidade, então, lhe pertence daquelas crias, né? Sim, muito interessante você pensar por aí da monogamia, né? Fragilidade masculina é muito antiga, então, né? Que eles chamam de... Como é que é? Masculinidade frágil, né? Talvez Aham. esteja aí. É uma fragilidade nesse sentido, talvez desde o início da fundação das famílias, né? Uhum, sim. Então tem uma relação com o corpo enquanto biológico, né? Enquanto Tem. anatomia. Não é que não tenha relação com isso, que é puramente outra coisa, mas é que a coisa se desprende disso, né? Eu gosto muito de quando Freud fala, no texto sobre o narcisismo, quando ele diz que o narcisismo ele se apoia nas pulsões de autoconservação, né? Eu entendo um pouco disso que a gente precisa comer, a gente precisa dormir, a gente precisa fazer os excrementos, enfim, para poder viver, mas a pulsão é um a mais, né? Tem alguma coisa que a gente começa a curtir, começa a ter prazer nisso, e então começa a comer porque gosta de comer, não porque precisa comer, né? Uhum. Então, acho que esse apoio, né, que a pulsão faz nesse suposto instinto, nisso que era antes, também tem relação com esses efeitos discursivos de Sim. gozo, né, na partilha sexual, em que tem uma relação com o corpo biológico. Então, acho que quando Freud diz que a anatomia é o destino, talvez ele estivesse falando um pouco disso, de que, né, cada um Uhum. de nós tem que se haver biologicamente com o corpo que habita a sua existência e vai responder a isso dos modos possíveis, né? Agora, Uhum. quanto mais distâncias, quanto mais elaborações talvez vão acontecendo, Apropriações, né? Construções singulares, né? tem um efeito de ódio, então, né? Porque como é que você ousa fazer isso se a mim coube outra coisa? Uhum. Uhum. Uma subversão nesse sentido, né? Uhum. Mas é muito importante você falar sobre essa questão do corpo, né? Porque talvez essas fantasias e talvez até delírios históricos que a gente tem um lastro em experiências muito primitivas em relação ao corpo. Porque quando você pega esse imaginário da mulher dissimulada, né? Ou que a mulher é passiva, tem algo aí que talvez se origina no corpo, né? Enquanto É, o órgão masculino, quando um homem ele tem desejo, isso fica visível, né? Ele fica ereto. A mulher não tem como saber, é. E a questão né? assim, é que na verdade no homem nem sabe se tem desejo, né? Quando tem ereção, nem sempre tem desejo, tem Nem sempre tem ereção. desejo. Inclusive quando quer, não consegue, né? É É, um às vezes tem mistério. desejo e não tem ereção, né? Uhum. Então tem essa disjunção aí. E o Freud coloca isso, acho muito interessante no texto da sexualidade feminina. Ele usa feminino e masculino. Não, acho que ele não tá nem falando de feminino e masculino, acho que ele tá falando de feminilidade e masculinidade. Se apoiando nos gametas sexuais, né? Que então o espermatozoide ativo, né? O óvulo passivo. Mas no mesmo texto ele já coloca isso em questão e fala, mas espera, não é bem assim, né? O bebê tá lá
aparentemente passivo, recebendo os cuidados da mãe, mas tem uma cota de atividade naquela sedução que o bebê faz para a mãe que já está posta, né? Então, Sim. isso vai ter um desdobramento, né, dessa teoria da bissexualidade psíquica, de que assim como não existe feminino e masculino puro, não existe atividade pura ou passividade pura, né? Vai ser sempre uma composição disso. E, Sim. inclusive, hoje sabe-se biologicamente, né, que o passivo e o ativo em relação aos gametas sexuais nem são assim, né? Sabe-se que os óvulos jogam umas enzimas lá, enfim, ele tá super ativo mesmo. Sim, tem até umas nutrólogas que fazem toda uma dieta das mulheres, né, para saber qual espermatozoide pode ou não chegar, né? Você já viu esses estudos? Sim, porque eles estudam. A gente tá fugindo muito da psicanálise, mas eles estudam muito que no pós-guerra teve um boom de nascimento de homens, né? Isso é estatístico, né? E a pergunta é por que que no pós-guerra teve um boom, né? E aí a ciência mostra que, na verdade, se produz uma situação ali mais ácida ou mais básica do útero feminino que recebe ou Ah, não, tá. Uhum. né? Então, atividade e passividade é muito mais complexo, né? Existe uma intensa para É, a posição passiva, né? Travou um pouquinho. travou aqui no complexo, Samara. Eu só falei isso, que isso é muito complexo. O que é atividade, o que é Ai, não... passividade, mas talvez. Travou de novo? Ai, tá difícil o Instagram hoje. Voltou? Travou e voltou, mas talvez... Uhum. Não, que é muito complexo, né? Talvez o desejo Voltou. nosso. Voltou? Travou? As relações entre homem e mulher e a relação com a própria sexualidade tá travando? Tem uma fala meio picada, assim, então ele fala, trava, fala, trava, fala, trava. Eu tô te escutando bem. Mas é que essa binariedade, né? Passivo, ativo, masculino e feminino, isso é uma construção que apazigua um pouco, né? Essa angústia que a gente tem diante do múltiplo, né? E do complexo. Uhum, Né? sim. A coisa é muito mais complexa e múltipla e pluri do que isso. E isso angustia muito, né? A gente reduz para binarismos, né? Para tentar controlar e dar conta disso. Aham, sim. E uma coisa que eu acho que é importante de ser dita também, tinha algumas questões sobre relacionamentos abusivos, né? Sobre relacionamentos tóxicos, né? Que é um termo que se tem. Que é essa questão da relação do amor com o ódio, né? Porque acho que quando Freud fala das antíteses do amor, ele coloca, né, o amor e o ódio, o amor e a indiferença, o amar. Não, travou, agora voltou. Será que é o horário? Não sei, Esse pode horário ser, né? normal. O Instagram tem bastante lives nesse horário aí, trava, eu acho. Uhum. É, Mas eu pode ouvi ser até a sim. parte em que você falou sobre relacionamentos Pode ser abusivos. sim. Bom, eu vou só falar isso aqui, deixa que a gente se encaminha para concluir, então, né? Que essa questão do amor e do ódio, né? Então, que acho que o amor ele encobre o ódio, mas o ódio é um afeto muito primitivo, né? Então, o Freud coloca o ódio como sendo parte da nossa constituição psíquica. É assim que a gente consegue saber quem nós somos, rejeitando alguma coisa que está no campo do outro. Então, quem sou eu? Eu sou alguém que não é o outro.
Então, quando o amor, ele vem como um refinamento disso depois que pode me ligar a alguém, né? Então, eu só posso me ligar a alguém se eu souber que eu não sou esse alguém, né? E uma vez que o amor desaparece, o ódio aparece. Não que ele não estivesse ali sempre, né? Nos indica Freud, mas ele estava lá, ocultado pelo amor, e aí ele aparece e se expressa de uma forma que está relacionada ao ser. Uhum. Então, para se separar do outro, eu preciso saber quem sou eu, que eu não sou o outro, mas estou muito ligado ao outro, porque principalmente quando o ódio aparece ainda tem amor, né? Uhum. E ainda estou muito ligado ao outro, e aí preciso me separar, às vezes, de um jeito muito primitivo, muito sem palavra, e isso cai no campo da violência, né? Sim. Isso a gente vê nas crianças nesse processo, né? Quanto é necessário o ódio de uma forma, mas que também culturalmente, né, se legitima algumas formas de violência, né? Diante disso, né? Porque as crianças Uhum. passam nesse processo, né? Eu tenho um filho de hashtag mãe de menino, como é que você falou esses dias? E tá na latência aí, bem nessa fase de falar o que é de menino, o que é de menina, né? E como isso Uhum. pode ser mais lúdico e não necessariamente, né, ir para a ordem da agressividade, da violência, né? Isso pode ser coisas que eu só falo pro meu pai, porque eu sinto Sim, também. isso. Isso não necessariamente, a diferença não necessariamente é Sim, com, né, porque ódio. isso tá posto no. Porque se tem recursos, né? Isso está posto num laço com o outro, de identificação com alguém, tem recurso simbólico na linguagem. Eu me lembro muito daquele filme que passa na sessão da tarde, volta e meia, que eu acho uma graça, que são os Batutinhas, sabe? Uhum, E que adoro. elas fazem meninos, meninas, né? E que tá colocado um pouco assim, nesse recobrimento desse ódio, né? Então, o que tem na raiz disso? Esse Sim. ódio, que é eu sou isso, não sou aquilo, né? Mas que isso encontra uma forma, né, de estar no laço social em que isso não se transforma numa violência em que alguém sozinho, sem grupo, passa por isso como um objeto de gozo do outro, né? Porque acho que é Sim, aí que a até porque gente tem a tem o grupo, tem violência. o terceiro, né? É isso, tem o grupo, tem o terceiro, né? Já não é mais uma relação narcísica e especular, Isso, né? exatamente. Sai dessa especularidade. Né? Me lembrei agora de um livro que é muito, é um livro que dói, assim, que eu gosto bastante para ver essa questão do ódio, principalmente na relação mãe e filha, que é Uma Duas da Eliane Brum, Aham. né? É um livro que dói, né? Dói até o Porque olho, né? Inclusive, porque aquela letra laranja do livro, né? verdade, né? Dói Sangue, o água olho. Uma, calma. uma vez, quando eu tava lendo, eu entendi que era de propósito. Que eu me irritei com aquela letra laranja. Falei, ah, não, gente, deve ser de propósito. Aí um dia encontrei com a Eliane Brum, num evento que ela foi falar alguma coisa, e aí eu fui pedir um autógrafo pra ela, e aí eu disse pra ela disso, né? Que dói, mas é de propósito. E ela riu, falou, nossa, eu nem tinha pensado nisso. Que a letra, né? Ia incomodar. Eu achei que ia ser bonito, né? É isso. Mas o livro incomoda do começo ao fim, né? Sim. E lá não tem esse terceiro, é especular, né? Tem passagens que ela fala, né, de ser carne da carne da mãe, né? E por isso odiar a mãe é odiar a si mesma, né? E isso dói, né? A forma como ela escreve e a forma como ela mostra essa relação em que o ódio vaza dessa maneira, né? Uhum. Sim, porque não tem um terceiro, então, para mediar isso, né? É bem Né? isso. Acho que talvez até por isso muitos ciumentos precisem ficar incluindo sempre alguém na relação, né? Para ter ciúme, né? É aquele, é aquela, é aquele, é aquela, fazendo sempre três. Isso é uma das Sim. coisas até que o Freud fala, né, nesse texto do Psicologia, das contribuições da Psicologia do Amor, de Uma escolha formas de amor especial, né? masculina, né? É isso, de um tipo Uma escolha especial. especial de escolha,
que um homem, então, só pode amar uma mulher se ela não for dele, se ela for do outro. E que se ela for dele, ele para de amar, né? Ou seja, tem muito menos a ver com a mulher em si, tem muito mais a ver com essa fragilidade narcísica da constituição masculina, né? De estar diante de um outro e precisar se sobressair em relação ao tamanho do falo. Não ficar completamente vulnerável, né? A ser abalado, né? Narcisicamente, e talvez até se fundir com esse outro, né? E é um pouco por aí que a doutor fala quando ela fala do narcisismo, do frágil narcisismo masculino, essa relação com o corpo também, né? De que a gente tem, né, essa ideia na cultura de que as mulheres aguentam mais, que tem uma vertente aí que é um efeito de uma cultura machista, né? De que aguenta tudo, mas que tem uma potência aí que tem uma relação com o corpo que passa por um outro lugar, por efeito de uma... Ixi, Maria sumiu de novo. Voltou. Tá me escutando? Tô te escutando bem. Tá, então... E a gente vê, assim, né, como é frequente mulheres ficarem muito doentes e seguem a vida normal e o quanto é difícil para muitos homens, sei lá, viver com uma dorzinha mínima, assim, é muito difícil mesmo. Então, acho que isso tem uma relação, assim, com esse narcisismo. Sim, é um escândalo, né, para tomar uma vacina. Para ir para o médico. Tem até campanhas, né? Elas são anuais de saúde do homem, né? Porque o quanto se tem de medo de ir no médico, né? Porque que é essa posição de vulnerabilidade, né, que você falou, né? Essa vulnerabilidade, acho que aponta para essa fragilidade narcísica que leva a atrocidades. Pode levar a atrocidades quando ela não pode ser sustentada, né? E é engraçado que é diferente do que o imaginário masculino, num sentido genérico, pensa, né? De que eles precisam, para serem viris, sustentar uma posição de macho alfa. O que a gente escuta, né, dentre as mulheres é que quanto menos um homem precisa sustentar sua posição de macho alfa, mais interessante ele é, né? Sim. Quer dizer, tem muito menos relação com as mulheres e muito mais relação com os homens. Com eles mesmos, né? E quanto mais eles têm que sustentar essa posição, mais frágil eles são, né? Mais frágil eles são, porque é o reverso de ter que estar completamente sustentando uma imagem para o outro, né? E não pode se haver com os limites, né? Com os limites que existem ou não no seu corpo. Então se apavora diante de qualquer possibilidade, né? De algo machucar o corpo, nem sabe quais são os próprios limites do corpo, né? De tão presos que ficam nessa imagem viril, né? E aí muito se fala, né, do machismo e quanto isso é violento para as mulheres, mas o quanto isso é violento para os homens, né? Que é o ódio ao feminino, né? O machismo como um ódio ao feminino para homens e para mulheres. Para homens e para mulheres. Samara, então, quero te agradecer imensamente, mais uma vez, por ter topado esse papo por aqui. Agradecer a todo mundo que participou. Fiquei com vontade de quero mais, de saber mais. Espero que você possa escrever mais também. O texto de hoje ficou muito legal. E obrigada. Até logo mais, então, pra gente falar mais dessas coisas. Obrigada, Ana. Vamos fazer mais vezes. Vamos sim. Amém. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.